Meu nome é Ana Luísa, tenho 57 anos, me formei em engenharia e hoje trabalho com internet e moro aqui em Ipanema desde o início dos anos 70. Na verdade, minha avó já morava aqui em Ipanema. Aí quando meus pais se casaram, foram morar ali no Maitá, naquela parte da Lagoa, na rua Alexandre Ferreira, e depois, só nos anos 70, no iniciozinho, que eles voltaram para Ipanema. Mas a relação da família com o bairro já é muito longa, desde a época que minha mãe era solteira, né? Então a gente conhece a evolução toda do bairro. Eu mudei aqui para Ipanema, então devia ter uns 12 anos de idade, era adolescente, e fomos morar no Barão de Jaguaribe, ali perto, entre Aníbal de Mendonça e Henrique Dumont, ali mais ou menos na altura do Clube Caiçaras. E era uma rua que hoje ainda é tranquila, naquela época era mais tranquila ainda. Né? Meus irmãos brincavam, eu sou mais velha, né? Meus irmãos menores brincavam na rua, jogavam futebol, jogavam vôlei, sei lá, armava até rede de vôlei na rua. E aí chegava um carro lá que de vez em quando passava, aí desarmava e tal, o carro parava, esperava, o carro passava, armava de novo e continuava ali a brincadeira. Porque naquela época não tinha playground, a legislação dessas varandinhas e os playgrounds dos prédios começou acho que depois dos anos 70. Então a gente morava num prédio que não tinha ainda esse serviço. Então a criançada brincava na rua, uma rua tranquila, todo mundo se conhecia ali. E a gente andava sozinho, né? Nós éramos sócios do Caiçaras, a gente ia para o Caiçaras, voltava, a gente fazia tudo sozinho. Eu me lembro que com 12 anos de idade eu andava de bicicleta sozinha. Hoje em dia eu não sei se criança sai de 10 anos de idade, 12 anos, sei lá, quando é que você começa a andar sozinha, né? Mas naquela época a gente andava sozinho já, sei lá, ia para o colégio, voltava sozinha, era mais tranquilo. Meus filhos foram criados aqui em Ipanema, porque a minha mais velha quando nasceu já tinha 28 anos, né? Então, quer dizer, 30 anos depois é diferente. Eu me lembro que eu acho que elas foram para a rua mais tarde. Andar sozinha, acho que só com 15 anos, eu acho. Antes disso, a gente não deixava, não. Ia para o colégio, voltava, alguém levava, ou a babá, ou eu, ou a minha sogra, sei lá. Alguém que levava e buscava, porque a gente não tinha segurança, né, de deixar a criança sair sozinha. Hoje em dia, acho que é assim também, né? Acho que antes de 15 anos, ninguém mais sai sozinha aqui em Ipanema, né? A gente morou um tempinho em São Paulo, sei lá, uns 2 anos, 3 anos em São Paulo. E São Paulo, a cidade é muito complicada, você faz tudo de carro, é aquela confusão danada. Né? E a gente tinha que ter uma estrutura, porque as crianças estudavam em outro bairro, eu trabalhava não sei aonde, então ficava aquela coisa complicada. Quando nós voltamos a morar aqui no Rio, eu resolvi que a gente tinha que simplificar a vida. Eu falei, não é possível isso, a gente tem que fazer tudo perto de onde a gente mora. Então, as crianças estudavam inglês no bairro, estudavam no colégio, era no bairro, você vai no cabeleireiro no bairro, tudo para você não ficar naquela estrutura, não tem necessidade, né? Porque você fica fazendo coisas distantes, fica a locomoção, você toma um tempo enorme e acho que não é legal para a cidade isso, né? Eu acho, né? E hoje em dia, então, como eu estou te falando, a gente simplificou a vida. Eu faço tudo aqui no bairro, a academia de ginástica é aqui pertinho, os boutiques ou lojas que eu tenho que comprar alguma coisa aqui pertinho, o supermercado é aqui perto, uma livraria, eu faço tudo, a maior parte das coisas que eu faço é a pé. Aliás, eu adoro a cidade que você anda a pé, né? Acho que são as melhores cidades, né? Comparando com Paris, Nova York. Eu não gosto de cidades que você tem que ficar andando muito de carro para lá e para cá, né? Então, a minha ideia é essa, simplificar a vida e fazer tudo mais próximo da casa mesmo, da residência, e é o que a gente faz. O lazer, na maioria da parte do tempo, é aqui perto, eu vou a um restaurante, eu vou num café, eu vou numa livraria, ou sei lá, é tudo, eu dou preferência que sejam aqui nas proximidades, na redondeza, né? A segurança no bairro piorou muito, eu acho, né? Já esteve melhor, a coisa de uns 3, 4 anos atrás, mas eu acho que agora deu uma piorada muito grande. Eu me lembro que eu fazia ginástica à noite, assim, 6, 7 horas da noite eu ia para a academia e voltava 2 horas depois, 1 hora e meia depois. Agora eu tenho medo de sair da academia 9 horas da noite, eu não tenho coragem mais de fazer isso. Se eu vou até 6 horas da tarde, dia claro, e mesmo assim não é segurança também, dia claro, mas a gente pelo menos se sente mais seguro, tem essa sensação de mais segurança, embora não seja de garantia, né? E a gente evita alguns lugares, sim, né? Por exemplo, caminhar na praia de noite, antigamente eu caminhava na praia à noite. Colocar aquela iluminação na praia e tal, mas hoje em dia eu também não tenho mais coragem de fazer isso, de caminhar na praia à noite. E mesmo sair à noite, quando a gente sai, a hora que entra com o carro na garagem, sai, você sempre tem um pouco de cuidado, porque é uma hora perigosa de assaltos. A rua está mais escura e eu acho que está mais vazia. Fui outro dia ver na casa da minha filha ver o Game of Thrones. Saímos lá 11 horas da noite, ela mora no Leblon, e aí a gente veio reparando, né? O caminho todo, domingo, 11 horas da noite, vazio, assim, o bairro vazio, quase ninguém andando na rua. Não sei se estava todo mundo assistindo o Game of Thrones.
Mas já tinha acabado, né? E a gente percebeu isso. Não sei se também é a época do ano, talvez no verão seja mais animado, eu não sei, mas me dá uma sensação de insegurança. Já fui assaltada de uma armada dentro do carro. Era carnaval, nós estávamos engarrafados por causa desses blocos de rua, né? E aqui na Barão da Torre. E aí, não sei, assim, tinha carros estacionados do lado, né, de um lado do outro, então tinha só uma pista no meio, um carro atrás do outro, parado no sinal, no engarrafamento e tal, e nós parados e ficamos vendo os pivetes vindo, assaltando os carros da frente, fazer o quê? Ficamos esperando chegar a nossa vez, que não dava. Sair do carro não ia sair, não tinha como sair dali, aí ficamos ali. Esperando chegar o pivete. Aí chegou com a arma na cabeça, assim, no vidro, o carro não é blindado nem nada, botou a arma no vidro e pediu o celular, que é o que eles querem, né? Aí meu marido abriu o vidro um pouquinho assim, e aí deu o celular dele, o dela agora. Aí eu tive que pegar o meu celular. E você morre de medo, porque você faz um movimento de pegar uma coisa na bolsa, quer dizer, sei lá o que eles vão pensar, né? Dá um tiro às vezes, porque achou que você fosse pegar uma arma. Não no meu caso, né? Mas é perigoso de qualquer maneira esse movimento. Aí dei meu celular e aí eles foram embora, mas é um susto. Meu filho pequeno estava no carro, o caçula, que na época era pequeno, era menor, ficou muito mal impressionado com aquilo, né? Ficou, assim, chocado com um assalto que ele nunca tinha visto. Quer dizer, esse foi a mão armada. Fora isso, já foi assaltado algumas vezes na praia, incrivelmente. Ali, caminhando na praia, já foi assaltada. Gente que finge que está com uma arma, ou diz que está com uma arma, sei lá se não vai conferir, né? Me passa o celular. Eles têm mania de celular, né? É só celular que eles querem. Mas, quer dizer, não é uma coisa assim, não foi um assalto que machucou ninguém, nem nada. Mas é muito chato, é muito desagradável. Você se sente, assim, afrontada com aquilo, né? Isso é muito chato. E é um problema que eu acho que piorou muito aqui recentemente. Acho que todo mundo tem medo. Os que moram aqui por perto, todo mundo tem medo. Hoje em dia eu uso muito mais o táxi do que dirijo, né? Ou vou de carro mesmo, né? Eu acho o táxi muito prático, né? Você dá o sinal ou chama pelo aplicativo, vai, na volta você tem agora com esses aplicativos, né, certeza que você vai arrumar um táxi para voltar, aí pronto, é muito simples. Porque a gente antigamente ia para um casamento, por exemplo, de carro, porque você à noite não sabia como é que você ia sair daquele lugar. Agora com esses aplicativos facilitou bastante. Então a gente vai de táxi, que até você pode beber sem problema, né? Pode se divertir na festa sem problema de cair na lei seca, né? Então a gente vai muito de táxi, ando muito de táxi. Jardim Botânico, que é um lugar difícil, né, de você não tem acesso, é complicado, que nem metrô tem, né? Eu vou de táxi, às vezes Botafogo. Se bem que eu posso pegar o metrô aqui e posso chegar também lá em Botafogo. Depende do dia, do meu tempo também, né? Porque o metrô mesmo não é assim tão rápido, né? Eu me lembro que para chegar na cidade, no centro da cidade, demora uns 40 minutos no metrô. Então se eu tiver com muita pressa, eu prefiro pegar um táxi, que eu chego lá, se der sorte, né? Em 20 minutos. Eu acabo frequentando mais esse círculo, uma elipse quase, né? Porque é Ipanema, Leblon, Gávea, Jardim Botânico, Botafogo, Copacabana e Ipanema. É o que eu circulo mais nesse círculo. De vez em quando eu vou ao centro, lá uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e normalmente vou de metrô. Costume de metrô. A não ser que eu esteja com muita pressa, ou vou numa reunião, que eu tenho que estar mais arrumada e tal. E aí não quero de metrô, porque começa a destoar também das pessoas. Você tem que estar mais arrumada. Aí vou de táxi mesmo. E agora o Jardim Botânico, Gávea, eu costumo ir de metrô. De metrô não, de táxi, né? Eu acho o metrô aqui do Rio muito bom. Acho que funciona muito bem, eu acho que tem uma aparência muito boa, novo, bonito. As pessoas são educadas no metrô, eu acho muito bom. Eu acho que deveria ter mais e expandir realmente o metrô. Aliás, demorou muito, né? Demorou demais para se expandir. Ônibus eu usava quando eu era garota, eu ia para a faculdade de ônibus. Agora, com o tempo, eu fui usando menos o ônibus. A última vez que eu peguei um ônibus tem talvez uns 3 anos, 4 anos, mas foi o ônibus da integração do metrô. Eu peguei porque eu me lembro que eu estava chegando à noite, desci no metrô na General Osório, para caminhar um pouquinho mais para cá, eu peguei o ônibus de integração. Acho que foi o único ônibus, o último que eu usei foi esse. De resto, é o metrô mesmo, que eu acho uma solução espetacular para realmente o fluxo aqui na cidade. Eu, assim, particularmente, eu acho que não tinha necessidade, não era, assim, prioridade essa estação da Praça Nossa Senhora da Paz, porque já tem na General Osório. Iam fazer ou vão fazer ali no Bar 20, né? Então, acho que não matava ninguém caminhar um pouquinho para lá ou para cá, porque tem outras cidades do mundo que você tem um metrô muito próximo, a estação próxima da outra, em alguns trechos, em outros trechos é bem mais distante, depende da necessidade ali, né? Aqui a gente achou que não tinha tanta necessidade, mas cismaram que era importante, tá bom, então faz. A questão é que resolveram fazer no meio da Praça da Paz, né? E você sabe que o metrô, a entrada e saída, é aquele fluxo
de pessoas, né, que não tem nada a ver com a praça e que iam ficar circulando ali no meio da praça, no meio de crianças, de gente mais velha, tomando sol, aquela coisa, e aquele fluxo de pessoas para lá e para cá. Aí teve uma briga danada aqui no bairro, também tem a questão das árvores, né, que são árvores lindas, centenárias aqui da praça e tal, que também, assim, metade das árvores iam ter que ser abatidas por causa dessa obra. Então teve uma briga grande aqui no bairro, mas a gente não conseguiu nada, né? Porque a prioridade do governo foi outra, né? E nem sequer a posição da escada rolante a gente conseguiu influenciar, porque a gente queria que a escada rolante, pelo menos, saísse do outro lado da rua, não precisava sair no meio da praça, para justamente evitar esse fluxo, né? Mas sai no meio da praça, quer dizer, no meio, no canto, mas é naquele quarteirão, podendo ser do outro lado da rua, não toparam, não aceitaram. Não me lembro de terem acatado, não. No máximo, essa arborização, que disseram também que iam retirar as árvores, as que fossem possíveis, plantar num horto, sei lá onde, e depois que terminasse a obra, iam trazer de volta. Mas o que a gente vê agora, que inaugurou essa semana, é só palmeira, né? A gente tinha essas árvores enormes, essas amendoeiras que davam sombra, passarinho, não sei o que, aquela coisa toda, e agora são palmeiras, né? Eu acompanhei de perto porque eu participava era bem próxima uma das associações aqui de Ipanema, que são várias, né? Na cidade são várias associações. Copacabana eu acho que tem 5, né? Aqui em Ipanema tem umas 3 ou 4. E uma delas que ficou muito à frente dessa briga do metrô, eu estava bem próxima deles na época e acompanhei isso. E acompanhei também a questão da titularidade aqui do Cantagalo, que eu acabei que não sei no que ficou, mas eles estavam fazendo um trabalho em parceria com o Instituto Atlântico de dar o título de propriedade para os moradores da favela Cantagalo. Fizeram um levantamento de quantas residências tinham ali, acho que cerca de 1.500 residências. Aí a ideia era dar o título de propriedade para cada um dessas pessoas, que aí você passa a ter um endereço, tem tudo direitinho para o correio entregar, não sei o quê. E a ideia era que a pessoa, tendo a propriedade daquele imóvel, ela passa a cuidar daquilo, entendeu? E aí você evita a expansão da favela, porque, digamos, tem 1.500, então são essas 1.500 e pronto, vamos fechar aqui. Aí, entendeu? Qualquer um que fizesse, aumentasse, já 1.600, 1.700, e aí já não podia. E aí mantinha isso, mas eu acho que, não sei no que deu aquilo não, foi na época do Cabral ainda, uns 3 anos isso, e não ouvi falar mais nada no assunto, então a coisa não avançou. Então, é minha experiência é muito diversificada com as favelas aqui do Rio de Janeiro, né? Eu fui uma vez numa festa no Vidigal, o combinado seria que nós iríamos entrar numa van que ia nos levar até lá, o alto desse bar, que fica lá no alto do Vidigal, e chegamos lá no lugar, não era uma van, era uma Kombi, uma coisa esculhambada, meio bagunçada, mas foi engraçado, foi divertido. O motorista dirigia feito um louco, pegou a Niemeyer, depois foi subindo ali o Vidigal, quase atropelando todo mundo pelo caminho. Foi muito engraçado, tenso, né? Mas foi divertido. E depois lá no bar, parece que a gente não está ali. Você tem aquela vista linda que você do Vidigal você vê, a praia, vê aquela coisa toda, uma coisa linda. Teve a festa, acabou a festa, né? Entramos de novo nessa Kombi que veio nos deixar aqui no Leblon e acabou. Então, a minha impressão desse dia foi uma coisa assim, meio que eu estou só olhando, eu não estou assim, interagindo com nada que tá naquela favela. Estou só olhando, subi, fui para a festa, desci e pronto, foi passagem. Aquela favela foi a passagem. Já aqui no Cantagalo, como eu ajudava esse projeto de segurança de Ipanema, aí nós fomos lá para ver a coisa do título de propriedade dos imóveis, né, dessa favela, para poder conversar com os moradores, se eles tinham interesse, se não tinham, como é que seria a coisa. Aí sim, aí nós subimos a pé, olhando tudo, olhando as pessoas e tal, conversando com as pessoas que moram, o presidente da associação, e tem creche, tem não sei o que, tem uma opção de coisa aí, bem bacana a favela. E as pessoas trabalham aqui em volta, né? As pessoas moram aqui e trabalham aqui no entorno. Então foi uma experiência mais com bastante interação. E teve uma outra experiência também que eu tive de favela, que eu fui em várias favelas, de uma amiga minha que é fotógrafa, que queria fazer um livro sobre esporte, na época da Copa do Mundo, como o esporte é praticado aqui no Rio de Janeiro. Então ela queria também fotografar as crianças nas favelas jogando futebol, não sei o que e tal. Então nós fomos em algumas favelas e, assim, que tem favelas que tem, é interessante, pelo menos na época, né? Que a UPP tinha o chefe lá da UPP, que era um professor de educação física, capitão, sei lá do que e tal, e ele dava aula de futebol para os meninos da favela, assim, que eles tinham essa relação na época. Agora eu não sei, porque a coisa da UPP meio que deu uma piorada, né? E aí eu fui visitar e conversei com a pessoa da UPP, criançada, não sei o quê. E tem trabalhos muito bacanas. E outras favelas que têm outras atividades. Essa aqui da Rocinha, em frente à Rocinha, tem um centro ali esportivo, não sei se vocês já foram lá,
Tem natação, tem ginástica olímpica, tem uma opção de coisa que as crianças lá fazem. Bem bacana isso. E uma favela que eu achei muito bonitinha foi a da Providência. Porque é bonitinha, bom, você sobe, lá no alto tem uma pracinha, e tem uma igrejinha, e tem não sei o quê, tem um ponte ali no alto, né, que eu achei muito bonitinha. Foi, acho que, a mais bonitinha que eu achei. E a Providência tem um trabalho também, ali do Banco da Providência também, que é institucional, que dão aulas, que dão não sei o quê, que é bem bacana também. Então eu tive, como eu te falei, experiências diferentes nessas favelas. Uma foi só de olhar, como essas pessoas, esses estrangeiros que vão visitar a favela, que parece que estão num safari, né? Tá só olhando aquilo de longe, você não está dentro daquilo, né? Você está olhando, né? E a outra não, a outra experiência aqui no Cantagalo foi de eu estar dentro, conversando e participando com eles das decisões, né? Eu uso muito a praia ainda, né? Todo domingo eu caminho na praia, fecham, né, a rua ali, a gente dá uma caminhada até o Leblon. É muito agradável, né? Muito gostoso. A lagoa eu uso menos, por problema de segurança também, tenho um pouco de medo da lagoa, ainda mais depois que aquele dentista ali foi assassinado, esfaqueado por causa de uma bicicleta, uma coisa assim, né? Isso à noite, né? Já deu um medo, mas a lagoa sempre foi mais perigosa do que a praia. A praia é mais perigosa também no verão, né? No verão as pessoas ficam mais excitadas, eu não sei o que acontece, que fica tudo mais complicado. Gosto muito de morar no Rio, acho que, sei lá, não me vejo morando em outro lugar. Morei um tempo em São Paulo, adoro São Paulo, digo que só fui para lá porque era São Paulo, mas mesmo assim eu preferia morar no Rio, tanto é que nós voltamos a morar aqui no Rio. O que eu acho mais bonito aqui no Rio, quer dizer, o que mais me agrada são as belezas naturais, que são imbatíveis, né? Você não vê isso em nenhuma outra cidade do mundo. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem essa praia, poderia ser um balneário, né? Mas não é, porque é uma cidade grande, uma metrópole isso aqui. Então você tem essa parte de praia, que você vê em cidades pequenas, né, no resto do mundo, mas aqui você tem shopping center, você tem cinema, tem teatro, tem museu, tem toda uma vida aqui de cidade grande. Então esses dois itens, né, esses dois atributos, né, da praia como uma cidade grande, moderna, é uma coisa incomum no mundo, né? Você tem poucas cidades assim. Eu acho que isso é uma grande diferencial do Rio de Janeiro. O que eu não gosto aqui no Rio, que eu acho que precisa melhorar, é a bagunça, a falta de regra, a esculhambação, né, digamos assim. E está piorando isso, né? Porque você, agora, por exemplo, bicicleta é para todo lado. Quando você vai atravessar a rua, você tem que olhar para um lado, para o outro, mesmo que não seja, porque você pode ser atropelado por uma bicicleta. Eu quase já fui várias vezes atropelada por bicicleta. Eu tenho que lembrar de olhar para o outro lado para não ser atropelado. E às vezes você é atropelado de bicicleta na calçada também. E até entregador faz isso agora. Quer dizer, tá uma coisa tá meio bagunçada. Porque nem é pessoa passeando, não, é entregador de farmácia, sei lá o quê, andando com bicicleta de caçamba na calçada. Ou então na contramão, aquela bagunça, né? Não, eu acho até engraçado, acho interessante, porque as pessoas têm um estereótipo da carioca. Eu me lembro que uma vez eu fui numa reunião em São Paulo e avisei que estava vindo do Rio para São Paulo, não sei o quê. E aí quando eu cheguei, a pessoa falou, você é carioca? Eu falei, sou. Ele achou que ia chegar, sei lá, uma surfista, sei lá o que ele achou. Sou carioca, né? Porque tem vários tipos de cariocas morando na cidade, né? Então, acho válido fazer isso, né? Embora eu seja carioca, não sou aquela carioca que vive na praia o dia inteiro, né? Minha mãe já mora em Copacabana, na Rainha Elizabeth, meus pais, né? Minha mãe e meu pai. E ela sai pouco de casa. Agora meu pai não, meu pai caminha na praia, em Copacabana, todo dia de manhã ainda faz pilates, com 84 anos. Outro dia ele levou um tombo nesse calçamento louco aqui, né? E conseguiu se segurar, não machucou nem nada, porque como ele faz exercício, ele tem força ainda para segurar o corpo, né? Não se machucou, igual a gente, né? Porque o problema da pessoa mais velha é que ela vai ficando fraca, sem músculo, né? Leva um tombo e cai de cara, aquela coisa toda sem se proteger, né? E ele conseguiu se segurar. Mas o calçamento, né, que aqui da cidade está um negócio muito ruim, né? Porque as árvores vão crescendo e as raízes racham também aquela calçada. Também já caí uma vez de 4 no chão, porque chutei uma raiz ali, caiu no chão. E a pessoa vai andando, essas pedrinhas portuguesas são ótimas, porque tem a coisa da drenagem da água, né? Chove e tal, drena por ali, mas tem que ser muito bem nivelada aquela pedrinha portuguesa, né? E aí vem uma obra do gás, ou light, ou sei lá o quê, tira aquilo tudo e na hora de colocar, não coloca no mesmo nível. Então você vai andando, uma pessoa mais velha que quase não levanta o pé, por exemplo, vai andando assim, topa uma pedrinha que está um pouquinho mais alta e a pessoa cai. Então isso é um problema que tem que ser resolvido, né? Eu acho que essas ruas, as ruas assim, as vias principais, né, no caso aqui de Ipanema, Visconde de Pirajá, Prudente de Moraes, não é rua segura para ninguém, nem para idoso, nem para ninguém, porque tem problema da violência, mais barulho
e tumulto. Agora, essas transversais daqui, né, Nascimento Silva, Redentor, Barão da Torre, são muito boas, só agora tem que tomar conta, né, tem que prestar atenção no piso, pode ter lá dar umas topadas ali em algum lugar. Mas é muito gostoso de caminhar por essas ruas, né, porque são muito arborizadas, tem muita amendoeira aqui no bairro, né, os flamboyants, que eu já tinha comentado, que são lindos, né, aqueles flamboyants enfeitam muito, né? E essas ruas são muito bonitas. Depois vale a pena você dar uma caminhada para você olhar. Eu sempre morei na Zona Sul e Ipanema desde garota, né? Então eu não sei como é que é morar em outro lugar. Eu prefiro ficar por aqui mesmo, né? Como eu te falei, eu gosto de cidade que a gente anda a pé. Lugar que você anda a pé. Não sei se eu moraria na Barra, por exemplo. Eu acho é outra vida morar na Barra. É carro para lá e para cá, é distante. Vou ficar distante dos meus amigos, da minha família, então é uma outra vida. Mas quem mora lá e já está acostumado, tem gente que prefere até morar lá na Barra, né? Porque você tem espaço, você tem, né, os apartamentos podem ser maiores, você tem a parte dos condomínios enormes, que aqui na Zona Sul está ficando tudo mais consolidado, mais apertado, né? Agora, acredito que, por exemplo, tem gente que mora na Tijuca e adora, né? Que não quer sair de jeito nenhum da Tijuca, né? Entre ser uma moradora de Ipanema e uma moradora do Rio, eu acho que eu sou mais de Ipanema mesmo. Embora eu também não seja aquele tipo de garota de Ipanema. Mas eu acho que o Rio de Janeiro é muito representado também pela Zona Norte, pela parte a cultura também que tem da Zona Norte. Muito grande e muito rica, né? As músicas, o sambinha, e os mercados e essa coisa. E eu não frequento muito essa região. Então eu não represento tanto esses grupos, mas eu acho que eles têm muito valor e são a cara do Rio de Janeiro também, né? O Rio de Janeiro tem várias caras, né? Como a gente estava falando. Vários cariocas também. E tem regiões que são, eu não sei se são melhores ou piores, lógico, tem melhores e piores. Mas tem umas que são equivalentes e depende do perfil desse carioca, né? Tem carioca que gosta de morar na Barra da Tijuca, porque os espaços são maiores, gosta de andar de carro, se acostumou a morar lá, os amigos, a família, todo mundo mora por ali, ele fez a vida lá e pronto. Tem carioca que gosta de morar na Tijuca, que nasceu lá, mora lá, poderia mudar para outros lugares, até mais nobres, né? Mas a Tijuca também é um bairro muito bom e as pessoas gostam de morar lá e é um bairro completo também, né? Tem carioca que mora na Zona Sul, por exemplo, tem gente que gosta de morar em casa, mora no Jardim Botânico, mora na parte do Leblon que tem casa, na Gávea, tem muita casa também. Então, e tem carioca que gosta de morar em Copacabana. Então, cada um com o seu Rio de Janeiro. Eu acho que eu acostumei a morar aqui, nasci, eu tinha uma relação muito forte com o bairro, que minha avó morava aqui. E depois vim para cá com 12 anos de idade, então eu acostumei a morar em Ipanema, mas também moraria bem no Leblon. Talvez em Copacabana, naquele trecho mais perto do Posto 6, que eu acho mais agradável, porque eu não gosto também de muito, então, aquela muvuca assim de Copacabana ali, Figueiredo Magalhães, aquela coisa, eu acho over, né? Não gosto muito. Mas também não sei se me adaptaria a morar assim na Gávea, numa casa, uma coisa mais isolada, também eu acho que fica um pouco triste, sei lá, impressão minha, né? Então aqui está de bom tamanho. Aqui tem esse problema de segurança, né? E isso sempre teve, na verdade, problema de segurança. Eu me lembro que quando a gente mudou para cá, para Barão de Jaguaribe, meus irmãos que eram menores eram assaltados também naquela época, há 30 anos, sei lá, 40 anos atrás, eles eram assaltados por pivetes, só que eles não andavam de faca, não andavam armados, eles eram menos violentos, mas eles andavam em grupos, e era uma coisa intimidante. Mas eram meninos de 9, 10, 12 anos de idade que assaltavam meus irmãos que tinham 8, 10 anos de idade, levava tênis, levava bicicleta, não sei o quê. Mas era uma coisa sem violência, era mais uma coisa da intimidação. Mas onde é que esses meninos moravam? Ou moravam na favela ou moravam no Cantagalo. Não era um menino que vinha de outro bairro, de longe, para vir assaltar. Cantagalo não, na Cruzada São Sebastião. Ou na Cruzada São Sebastião ou no Morro. Então, isso cria uma certa dificuldade, uma certa implicância com as favelas. Mas, por outro lado, essas favelas estão aí desde sempre também, né? E a gente sempre conviveu com elas. Pessoas que moram nas favelas trabalham aqui no entorno, trabalham no supermercado, no cabeleireiro, na manicure, como empregada doméstica. Então, é uma parte também que, como é que eu posso dizer, se harmoniza com o resto do bairro, onde as pessoas que trabalham moram. É prático isso e também não vai acabar, na minha opinião. Por isso que a gente estava justamente pensando nessa coisa do título da propriedade para essas pessoas que moram, porque o ideal é que não cresça mais, né? Mas pode morar aí, não tem problema, até porque não tem volta e que eles também agregam ao bairro, né? Tem vários dias ideais aqui no Rio de Janeiro, né? Mas eu acho que uma estação que eu gosto muito aqui é a primavera.
Eu acho a primavera linda, porque o céu é muito azul, sol bonito, né? E não é tão quente assim como no verão. A temperatura lá em torno dos 20, 22 graus, eu acho muito agradável. Então, um domingo, por exemplo, de primavera, que seria um dia ideal, né? Eu iria caminhar na praia, acorda, toma café e tal, vai caminhar na praia tipo às 11 horas da manhã, até 1 da tarde, volta para casa. Aí você vem caminhando, porque a gente aqui no Rio tem muito esse hábito de, com roupa de ginástica, com roupa esportiva, você passa no supermercado, no banco, sei lá onde, faz compras, não sei o quê. Diferente dos outros lugares. Quando eu morei em São Paulo, a pessoa tomava banho na academia, não saía de roupa de ginástica. E eu saía de roupa de ginástica por São Paulo todo, coisa de carioca, né? E a gente aqui faz isso, né? Você vai no supermercado, resolve a sua vida toda de roupa de ginástica. Então, o dia ideal, você vai caminhar na praia, tal, na volta você passa no supermercado, compra lá uma coisinha ou outra e tal, almoça em casa. Poderia chamar meus pais, meus irmãos para vir almoçar aqui, que eu gosto muito. Muitos domingos eles vêm almoçar aqui, ou minhas amigas, uma coisa assim. Aí é um almoço que rende até 6 horas da tarde, sei lá, uma coisa assim. Mais tarde eu iria ao cinema, uma coisa assim, no caso de um domingo. Ou então, uma outra alternativa de um dia ideal também seria, depois de caminhar na praia e tal, faria um almoço mais rápido e podia ir para o centro da cidade para conhecer, visitar essas exposições que são ótimas lá no centro, tem sempre uma exposição boa. O Centro Cultural Banco do Brasil tem exposições ótimas e agora eu estou com vontade de ir lá conhecer o Museu da Manhã, que eu não fui ainda. Estava justamente esperando esfriar um pouco, porque naquele calor do verão fica difícil você andar pela Praça Mauá, fica uma coisa muito puxada, né? É uma alternativa boa essa. E de noite ao cinema também, que eu não tenho ido agora no domingo, porque eu estou vendo Game of Thrones. Então tem que esperar acabar a temporada para poder voltar a fazer esse programa de cinema. Mas eu acho que domingo é um dia muito gostoso, né? Para você fazer essas coisas meio que de bobeira, né? E também o trânsito é muito bom no domingo, né? Tem menos carro na rua. Acho que rende mais.